Olá, Minas Gerais, muito boa tarde. Hoje é dia 16 de julho de 2014, agora são 4 horas e 29 minutos. Nós já nos conhecemos, eu sou Stanley Guzmán e eu quero agradecer desde já a você, meu querido amigo, minha querida amiga, pelo prazer da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Eu gostaria, como bom mineiro, de te pedir licença para, a partir de agora, entrar na sua casa e te entregar as principais notícias de Minas Gerais. A partir de agora, nós estaremos juntos até a chegada do José Luiz da Atena, nosso âncora aqui do Brasil Urgente. E você pode participar conosco, como você já sabe, através das redes sociais do Brasil Urgente, pelo telefone mais conhecido de Minas Gerais, 3349-5315. No Twitter, @BrasilUrgenteMG. O nosso Facebook, você também conhece, é Brasil Urgente Minas. E tem ainda a mensagem de texto 72250. Você passa a mensagem, deixa a sua sugestão de reportagem. E se você tiver alguma reclamação aí no seu bairro, na sua rua, ligue também, porque nós vamos fazer questão de te atender, tá certo? Eu quero mandar um recado pro nosso sócio aqui, o Jorge do Forró de Itabirito. Toda tarde me dá o prazer da ligação para que a gente mande um abraço para ele. Jorge, grande abraço, me convida para ir tomar uma com você, senhor. E hoje na carona vai o dentista, o doutor Maximiliano, também lá de Itabirito, que pediu um abraço, tá aí, dado com o maior carinho. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o Brasil Urgente traz, na tarde de hoje, informações importantes sobre aquele assunto da explosão de ontem, mas eu já começo o nosso programa contando para você de um roubo de carga aqui na Grande BH. Bandidos encapuzados e armados com fuzis roubaram uma carga de telefones celulares avaliada em R$1 milhão aqui na BR-381, próximo a Brumadinho. Os criminosos renderam os funcionários que faziam o transporte do material e, deram no pé, fugiram. Acompanhe comigo a matéria. O caminhão carregado de eletrônicos saiu de São Paulo às 7 horas da manhã e, quando estava se aproximando do destino, por volta das 2 da tarde, foi interceptado. O carro da escolta e o caminhão foram cercados pelos bandidos. Usando fuzis, eles renderam o motorista do caminhão e também os seguranças. Toda a mercadoria foi levada, aproximadamente R$1 milhão em aparelhos de celular. Já no pátio da Polícia Rodoviária Federal, os vigilantes verificaram o carro em que eles estavam para saber o que mais tinha sido levado. Os celulares usados pelos seguranças tiveram os chips retirados para não serem rastreados. E as armas usadas por eles também ficaram com os criminosos. A Polícia Rodoviária foi acionada pela empresa que faz o monitoramento dos veículos, informando que o caminhão tinha feito um retorno fora de sua rota. Quando foi localizado, já estava sem as mercadorias. Inicialmente chegou apenas que o veículo havia retornado sentido São Paulo, pela a empresa responsável pelo rastreamento. Então a polícia começou a fazer as buscas pelo veículo, a possibilidade do assalto. E o veículo foi posteriormente localizado na Serra de Brumadinho, já sem a mercadoria e com os 2 veículos abandonados, sem as pessoas envolvidas, que são os 2 seguranças que faziam a escolta da carga e o motorista do caminhão. Pois é, e telefone celular, nós sabemos que é dinheiro vivo. E telefone de última geração, porque hoje não tem aqueles pebinhos, aqueles bobinhos mais não. Roubou uma carga avaliada em R$1 milhão e uma carga, minha gente, que estava sendo acompanhada por escolta armada. Estava sendo acompanhada, estava sendo conduzida, né, por uma escolta armada. O que me chama a atenção, e a gente vem falando há muito tempo aqui no Brasil Urgente, é que a câmera de segurança não inibe mais os roubos às lojas aqui no centro da cidade. E quando vai para a autoestrada, vai para as rodovias, mesmo que você coloque equipe armada, escolta armada para acompanhar a carga, também não é segurança de que vai chegar no destino, não. Então, mais uma vez, a gente coloca aqui o seguinte, a pergunta que vai para você que está em casa. Nós estamos seguros, mesmo com todo esse aparato aí que é colocado no dia a dia como segurança para nós? Minas Gerais tem passado agora por um momento de transição. Nós experimentamos o policiamento ostensivo na Copa do Mundo, onde nós vimos a todo instante viaturas e viaturas pela rua, né? A própria Polícia Rodoviária Federal, todo o contingente nas estradas tomando conta, e agora a gente está vendo essa transição, porque a gente quer saber como é que vai ficar depois disso. Porque a gente sabe que o funcionário público precisa, por exemplo, de férias.
É uma informação super importante. Agora, voltando à questão do celular, houve, salvo meu engano, na semana passada, né, no dia 6 agora de junho, houve um grande roubo numa fábrica de Campinas, né, de julho, para ser mais exato. Foi em Campinas, foram cerca de 30 homens que invadiram a fábrica e levaram, assim, uma carga avaliada em quase 50 milhões de reais. Tá certo? Então, quando eu digo que essa questão de tecnologia é dinheiro, é para colocar na rua, olha só, e eu vou mais longe com você. Quem é que não me diz que isso não é uma quadrilha especializada em roubo de produtos tecnológicos? Quem é que pode dizer para mim que não é? Porque você veja bem, foram 8 carretas que saíram dessa fábrica lá em Campinas. 8 carretas. Gente, vocês que têm, todos nós temos, a gente tem mais celular aqui no Brasil do que gente, tá certo? Todos vocês sabem. O valor agregado disso, me ligaram de um operador me oferecendo um telefone hoje pela manhã, ele estava de 1.800 por 900 mil reais, tá certo? 900 reais. Você vê que o caminhão foi roubado, R$1 milhão é o valor da carga. Isso pelo preço de custo. Imagina na ponta, na venda. Então, olha só, muito cuidado, porque, como a gente costuma sempre dizer, o crime é organizado, hein? O crime é organizado. E olha só, a polícia procura pelos suspeitos de assassinarem um comerciante na noite dessa terça-feira no bairro Santa Terezinha. Uma dupla de bandidos, aparentemente formada por menores de idade, entrou no bar e anunciou o assalto. Insatisfeitos com a quantia roubada, eles atiraram no proprietário. Câmeras de segurança registraram a entrada e a saída dos criminosos. Acompanhe comigo a matéria. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver a vítima no momento em que o bar é fechado. Minutos depois, um carro preto é estacionado na rua vizinha. 2 bandidos descem do veículo e entram na loja. Eles ficam 2 minutos no local e fogem em seguida. De acordo com testemunhas, os 2 bandidos, aparentemente menores de idade, chegaram armados e anunciaram o assalto. Insatisfeitos com a quantia roubada, eles atiraram 2 vezes contra o comerciante, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime chocou moradores e comerciantes do bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha. Nós, comerciantes dessa região, estamos muito preocupados com a situação que está acontecendo no bairro Castelão, no bairro Santa Terezinha, no Itatiaia, no Bandeirantes, porque aqui a coisa não está boa. Tanto é que eu tive que investir em segurança, reforçar toda a frente da minha loja, botar câmera para inibir um pouco. Mesmo assim, a gente está muito preocupado com a situação. O bar tinha sido aberto há poucos meses e ainda não recebia muitos clientes. Talvez por isso havia pouco dinheiro no caixa. O assassinato serve de alerta para o fechamento das lojas. Na hora do fechamento da loja, todo cuidado é pouco. Tem que ficar com a antena ligada, porque é perigoso demais. Pois é, então eu estou noticiando hoje uma matéria de homicídio, né? De roubo seguido de morte, mas ontem você sabe que nós também demos uma matéria assim. E a pergunta, meus queridos amigos, a pergunta que eu faço para vocês é a mesma que eu fiz ontem e que a gente tem feito esse tempo todo. Né? Estamos com um vídeo, a câmera de segurança filma toda a ação no sentido de ver a entrada, a saída, pela fresta, pela penumbra ali, o momento da agressão. Vocês estão acompanhando comigo aí as imagens, eles saem correndo depois que praticam esse assassinato, digamos assim, num local, né? Vocês estão vendo comigo as imagens, num local, minha gente, onde havia câmera de segurança, num local onde presume-se que estava tudo certo. Um local recém-inaugurado, né? Então todo organizado para funcionar tudo bem, com câmera de segurança, e aí entram lá na hora de fechar 2 que sugerem, né, parecem ser menores de idade, e chegam até lá, enfim, segundo a informação do nosso querido André Salles, por haver, né, menos dinheiro, uma quantia menor em dinheiro no caixa do local, alguma coisa aconteceu e dispararam. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: morreu, foi assassinado, mais um mineiro assassinado aqui pela nossa insegurança, pela nossa falta de segurança. E agora não dá para ter culpado, não. Sabe por quê? Porque a insegurança é tão grande que uma locadora de veículos aqui de BH, e aí eu já te mostro que eu estou falando aqui, ó, de um canto, passo para o outro, e uma locadora de veículos aqui de Belo Horizonte
né? Teve 3 carros roubados em apenas 10 dias. O prejuízo é de mais de R$150 mil. Veja na reportagem da Luciana Viana. As imagens mostram o momento em que a moto com 2 ocupantes se aproxima do carro. O garupa desce armado e anuncia o assalto. O motorista, acompanhado da filha, não reage. O condutor desce da moto e tira o capacete. Não se importa em mostrar o rosto. Ele assume o volante e arranca em alta velocidade. Já o garupa que anunciou o assalto tenta fugir com a moto, mas o motor não funciona e ele então a empurra. A vítima tinha ido buscar a filha no trabalho por volta das 9 horas da noite. Falei com a menina assim, você tem um chiclete aí? Aí ela foi e falou, tem, papai. Eu esperava tirar o chiclete, nesse meio tempo de chegar. O veículo pertence a uma locadora que teve outros 2 carros roubados. As 3 ocorrências aconteceram em um espaço de 10 dias. O prejuízo foi alto. Foi mais ou menos de uns R$150 mil. Com menos de um mês a gente tem um prejuízo muito grande desse, fica muito difícil a gente trabalhar. O lucro da gente já é muito pequeno e a gente ainda tem esse prejuízo todo complicado. A sensação é de abandono. Rouba o carro, fica por isso mesmo, faz ocorrência, a gente não tem solução, não recebe o bem, não recebe o dinheiro, fica no prejuízo, então a gente está realmente abandonado mesmo. Os 3 assaltos ocorreram em bairros diferentes de Belo Horizonte. Um no Santo Antônio, outro no Alípio de Melo e o primeiro assalto ocorreu aqui no bairro Planalto. E o que chama a atenção é que os 3 carros levados tinham uma mesma característica, o que levanta a suspeita de crimes por encomenda. Os 3 carros são todos carros completos, né? 1.6 completo, praticamente todos idênticos, então pode ser sim uma encomenda de um carro, por se tratar de um carro completo e de um carro muito caro. Após 16 dias desde o primeiro roubo, os carros ainda não foram recuperados. Pois é, e o que chama a atenção, a Luciana pega o mote mesmo da notícia, o que chama a atenção da gente aqui é o seguinte, carros de alto valor, carros caros, se você está vendo nas imagens aí. E eu quero que você siga comigo vendo as imagens, porque esse momento agora, esse que ele tira o capacete, é o momento em que nós batemos o carimbo da impunidade, é o momento que nós batemos o carimbo de que pode tirar o capacete, pode mostrar a fuça, porque não vai ter problema nenhum não. Tá certo? Por quê? É crime de encomenda, gente. É crime de encomenda. Sabe por quê? Porque a peça autorizada é cara. E você vê, eu tô afirmando, sabe por quê? Porque eu conheço essa matéria. Porque um paralamas desse aí, você comprar, é um absurdo o valor. Então o que eles fazem? Fazem de encomenda. Busca pra mim aí. Tô falando que eu já ouvi isso acontecer em gravações. Busca pra mim o carro tal. Busca pra mim o carro tal. Aí o que acontece? Vou contar pra vocês. É um segredinho, vou contar pra vocês. O que acontece? O cara faz a encomenda. E ele sabe a locadora que tem o carro. Ficou mais fácil assim. Porque ele sabe, ó, saiu o carro tal agora. Então a policiada, que eu sei que tá vigiando tudo isso aí, eu sei que tá de olho nesse bote maldado aí, a polícia vai pegar essa gangue, essa quadrilha, porque elas estão, entre aspas, se especializando em roubar carro de locadora. E com locadora, não se brinca. Já vai cair. E aí eu vou trazer para você essa boa notícia. Prenderam os bandidos especializados em roubarem carros de locadora. Tá certo? Eu quero mandar um abraço, a falar em boa notícia, pro André e pro Jair Lourenço, lá do bairro Havaí, que vem nos dando o prazer da companhia e da audiência, fazendo que a nossa tarde aqui seja animada, uma tarde animada. Hoje eu estou mais comedido, porque realmente a gente precisa parar para poder pensar em boas matérias, em bons recados, em assuntos que engrandecem e enobrecem a nossa relação. O que eu faço aqui é isso para você. E eu quero te dar uma boa notícia. Eu tenho um recado para você agora. Não tem coisa melhor na vida do que ser recebido com um belo sorriso, não é mesmo? Por isso, você precisa conhecer a rede de clínicas da Você Implantes. Nós contamos com profissionais qualificados e material de alta qualidade para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir a você sorriso e mastigação perfeitos. Na Você Implantes, você realiza o sonho de fazer o tratamento que tanto precisa. É só ligar agora, 3003-2216, porque os profissionais da Você Implantes são especializados em garantir a saúde dos seus dentes através de implantes, próteses, clareamentos e muitos serviços que vão te deixar de bem com a vida. Ligue para 3003-2216 e fique tranquilo, porque lá o atendimento é exclusivo e personalizado.
Aproveite e conheça também o Carga Imediata, que é uma técnica de reabilitação que garante um belo sorriso em no máximo 7 dias. E quem ligar agora e falar que está assistindo ao Brasil Urgente Minas vai ter uma condição especial. Você Implantes é certeza de saúde. Então ligue agora, 3003-2216 e marque sua avaliação. 3003-2216. Você Implantes, aqui você pode sorrir, tá certo? Olha só, gente, a gente está falando de violência. Um homem morre ao tentar pular grade de serralheria em Poços de Caldas. De acordo com o dono do local, a vítima furtava latas de tinta. Ele ficou com a cabeça presa nas lanças de proteção do portão e morreu na hora. Acompanhe comigo a matéria. O corpo de Dinei Aparecido Gabriel, de 44 anos, foi encontrado preso no portão de uma serralheria por populares que passavam pelo local logo pela manhã. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que Dinei tentava invadir o estabelecimento para ter acesso a tinta e cola, mas dessa vez, quando tentava pular o portão, teria se desequilibrado e prendido o pescoço em uma lança. De acordo com esse delegado, Dinei já era conhecido no meio policial por usar tinta como entorpecente há vários anos, mas não representava risco à sociedade. Um indivíduo que não apresentava periculosidade, mas já era tido como um sujeito que era dado ao consumo de cola, de thinner, então ele já era conhecido já assim dos meios policiais. Familiares de Dinei acompanharam todo o trabalho da perícia e do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo do local. Segundo eles, o estranho hábito da vítima os faziam esperar pelo pior, mas não da forma como ocorreu. Ele estava correndo risco de algum, mas desse jeito aí não, né? A gente sempre dando conselho, nunca, porque começou a chorar esse negócio de cobra, né? Então, é o que deu, né? De acordo com a polícia, ainda não é possível afirmar qual seria a causa da morte, o que só será revelado após o resultado da perícia. Segundo o delegado, o caso é tratado como uma fatalidade, mas ainda assim será investigado. Ao que tudo indica, se trata de uma situação acidental. Só que a Polícia Civil ainda não pode descartar nenhum tipo de hipótese e tudo será averiguado agora no decorrer do inquérito. É extremamente prudente o comentário do delegado, né? Prudente mesmo, você vê a serenidade que ele trata do assunto, mas o interior, né? O interior do país, o interior de Minas, você está vendo as cenas aí comigo? Né, as pernas dele, dependurado mesmo, tá lá. A gente até, em respeito a você, deixa de mostrar a imagem real, a gente desfoca para que você possa ter a noção da imagem, a força da imagem, para que você possa sentir conosco esse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Quando a gente vê e acompanha uma situação como essa, por quê? Não é só a imagem em si, não. É que a cidade toda conhece. Você pergunta para um, pergunta para outro, quem é fulano de tal? Olha, era uma pessoa que não tinha histórico de violência, mas tinha histórico de consumo de dependência química. Agora, quando nós falamos, minha gente, e que o final de quem mexe, eu vou falar mexer no sentido mineiro da palavra, de quem usa, de quem mexe, quem vende, quem negocia, quem trabalha, quem transporta drogas, é sempre esse. Não é o apresentador que está fazendo aqui apologia ao crime, não é isso. Tá certo? O que nós estamos falando e é mais que um conselho para você, porque o final, que vocês ouviram comigo, o depoimento da família, é essa tristeza. A gente dava conselho, né? Mas fazer o quê? A gente falava para não usar, mas ele cheirava tinta. E sabe por que cheira tinta? Porque não tem dinheiro para comprar droga mais cara. E no interior a polícia está chegando junto mais, e aí o fornecimento da droga fica mais difícil. Agora, eu peço licença a você, meu amigo, minha amiga, aqui de Minas Gerais, como bom mineiro, eu te peço licença para fazer o meu comentário, como eu tenho feito todas as tardes. Quem trabalha, quem mexe, quem transporta, quem usa droga, minha gente, o fim é caixão, cadeira de roda ou cadeia. E eu não sei, nenhum dos três tem certeza que não é bom. Eu sei que não é isso. Tá lá, corpo pendurado, a família totalmente destruída, porque querendo ou não, é um membro com histórico de dependência química, e nós ficamos aqui te dando a matéria no interior de Minas Gerais, tá, todo mundo se conhece, todo mundo olhando. Por quê? Porque sabia que era uma pessoa que ia fazer o furto, o roubo naquela hora, tá certo? Para poder manter o próprio vício. É muito triste isso. Agora, mais triste do que isso, é eu te falar
que um homem com tornozeleira eletrônica é preso por roubo de carro em venda nova. Eu vou contar para você o seguinte: o suspeito estava acompanhado de 2 adolescentes quando cometeu o crime. De acordo com a polícia, os assaltantes renderam o motorista e levaram o carro no bairro Candelária. Acompanhe comigo a matéria. A arma até aparenta ser verdadeira. E foi usando esta réplica que o trio formado por 2 menores e um maior abordaram este casal, que tinha acabado de parar o veículo para pegar a filha em um aniversário. Nós estávamos parados na rua da casa da amiga da minha filha, que ela estava no aniversário, e aguardando a minha filha descer. Quando passaram os 3 na rua em frente, e eles passaram encarando a gente achou estranho. Só que olhamos para o portão, aí elas já estavam descendo. Quando o outro retornou, um deles retornou, meu marido tentou arrancar o carro. Só que aí, como as meninas abriram o portão, a gente ficou meio sem reação. E aí os outros 2 já chegaram do meu lado, e o rapaz que chegou do lado do meu marido, ele bateu com o revólver no vidro, a arma no vidro, e pediu para ir descer. Então a gente parou o carro, as meninas correram, entraram, a amiga da minha filha gritou, entra, e bateu o portão. E eu saí do carro também, eles entraram e foi uma fuga muito rápida. Os militares estavam patrulhando bem próximo ao local onde o carro teria sido tomado de assalto. O veículo foi abordado pelos policiais e os autores foram detidos. Um maior e 2 menores apreendidos. Pode-se considerar um fator sorte de estar no lugar certo, na hora certa? Sim, também um estado de atenção da equipe, né? Tantos veículos trafegando na via principal de venda nova, a gente visualizou o veículo, o motorista viu a placa e constatamos que seria o veículo roubado. No momento que vocês efetuaram a abordagem, o que foi constatado por vocês? A princípio, tão logo nós determinamos que eles parassem, eles arremessaram um objeto para fora do veículo. A princípio a gente estava pensando que era uma arma de fogo, mas se trata de um simulacro. E após isso aí nós determinamos que eles saíssem, eles saíram, não esboçaram reação, se deitaram no chão e foram presos. Os 2 adolescentes têm 17 anos e o Alisson Batista, 22. E há 4 meses estava solto e vinha sendo monitorado por essa tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, continuava na prática do crime. Desta vez, disse apenas que estava dirigindo o veículo. Foi você que esquematizou e chamou os menores? Não. Qual a sua participação, então, nesse crime? Só dirigi o carro, só. E eles que te chamaram para praticar? Como é que foi que aconteceu? Conta pra gente a história, hein? Nada pra falar, não. Mais uma vez envolvido em crime, não valeu a pena, não? Ganhar a liberdade? Se arrepende também, não? Aí está o Alisson, mesmo usando a tornozeleira, voltando para o crime. Ele preso, os 2 menores apreendidos, agora serão levados para a delegacia e vão ficar à disposição da justiça. Com imagens de Leonardo Lages, Erickson Martins, para o Brasil Urgente. Pois é, e aí a gente volta à discussão, meus amigos, nós voltamos à discussão do uso da tornozeleira. Agora eu não quero falar com você sobre o uso da tornozeleira sob a ótica do bandido, não. Traz pra cá, põe aqui pra mim. Eu não quero falar sobre a ótica do bandido, não. Eu quero falar sobre a ótica da autoridade pública. Eu gostaria muito que os senhores soubessem que os critérios que estão sendo utilizados para a soltura de presos, para a utilização da tornozeleira, está sendo falho. E eu estou afirmando porque é mais uma matéria que nós trazemos, onde um preso com a utilização da tornozeleira está preso em flagrante na prática de um crime. Então eu pergunto aos senhores, quais são os critérios que a Defesa Social, que o Poder Judiciário, todos que estão envolvidos na execução direta da pena, estão utilizando para que ele possa ser, entenda bem os senhores, ele possa ser beneficiado, vou chegar pertinho, beneficiado com a saída dos presídios para a utilização da tornozeleira. Porque você que está em casa, pela lei, deixa eu explicar, pela lei, o uso da tornozeleira pelo bandido, gente,
pelo bandido, é um benefício que ele tem. Porque nós cansamos de dar aqui também matérias, e vocês vão lembrar comigo, das superlotações carcerárias. Nós cansamos de dar essa matéria aqui. E aí, a superlotação teve como uma das saídas a utilização disso que vocês estão vendo comigo na tela aí, ó, da tornozeleira. Né? Colocava-se a tornozeleira em quem? Naquele presidiário que estava em bom comportamento, é o que diz a lei. Estava em bom comportamento, não teve nenhum tipo de atrito com os companheiros dentro das celas, foi avaliado pelo psicólogo, foi avaliado pelo terapeuta. Então, quer dizer, passou por toda essa equipe aí de especialistas e conseguiu, ou ele é artista, né, ou alguém falhou nesse intervalo de tempo aí. E olha só, quero atualizar para vocês, como eu disse no começo, as notícias sobre aquele evento que aconteceu em Santo Antônio do Monte ontem. 4 mulheres que morreram na explosão na fábrica, né, de explosivos de fogos Globo, lá em Santo Antônio do Monte. Foi uma tragédia, todos nós sabemos disso. É um momento de reflexão, inclusive, para as autoridades, tá certo? E elas foram sepultadas na manhã de hoje. O homem que trabalhava com as 4 mulheres teve queimadura nas costas, ele ficou em observação no pronto-socorro municipal e já recebeu alta, viu, gente? Graças a Deus. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Exército, a Polícia Militar e o Ministério do Trabalho estão investigando o que pode ter causado a explosão. O laudo da perícia deve sair em até 30 dias. E nós vamos ficar realmente ansiosos para que esse laudo possa sair, para que nós possamos tirar todas as nossas dúvidas e as suas dúvidas também. Porque uma coisa que ficou clara é que não houve incêndio. Né? Foi uma explosão. E uma explosão, me atualizava minha querida amiga Kiwane Rodrigues, que foi uma explosão e ela utilizou esse argumento. Stanley, destruiu tudo ao redor. Né? Então, uma explosão de vultos grandiosos, né? Enfim, de valores grandiosos e vidas se foram ali. Então, a perícia está aí. Você está vendo a imagem da fumaça depois. Então, nós estamos certos que a perícia vai atuar nesse caso, para que ela possa dirimir todas as nossas dúvidas e que nós possamos dar satisfação à sociedade, principalmente, né, a essa cidade que tem, segundo informações, como fonte de renda as fábricas, né, meus amigos, de fogos de artifício e uma das principais cidades que produzem esse artefato. Então, é uma coisa, a perícia da Polícia Civil, em todos os casos é muito bem-vinda, mas nesse sobretudo. E por falar em ansiedade e esperar, eu quero dizer para você o seguinte: você já pensou em assinar Sky e ter a melhor TV por assinatura pelo melhor preço? Mude para Sky agora. São mais de 90 canais com som e imagem 100% digitais. A programação é para toda a família. Tem desenhos, filmes e muito esporte por R$ 59,80 mensais. R$ 59,80 por mês. Além do preço, na Sky você assina um e leva 2. Porque são 2 equipamentos para você assistir o futebol na sala e um filme no quarto. Na Sky você tem esse recurso por R$ 59,80. E não é promoção, é preço. Não aumenta após 3 meses. E tem mais! A instalação é totalmente grátis e você ganha 10 canais HBO Max de cortesia durante 2 meses. Liga agora e assine já. 3003-0484. Mas se você quer imagem em alta definição, a Sky também tem o pacote perfeito para você. Peça pelo Mix HD. São 150 canais, sendo 20 em alta definição. Assim, você vai poder assistir a nossa programação em altíssima definição. Só a Sky tem a maior grade de canais em HDTV do Brasil. Faça a escolha certa. Venha para a Sky você também. Ligue agora mesmo. 3003-0484. Assine Sky, porque você sabe, Sky é você na frente sempre. Eu te convido a me aguardar por alguns minutos. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, você já sabe, olho na notícia, olho na Band.